Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindos de volta ao Eu Vou Passar. Iniciaremos nessa aula o tema partidos políticos. É um tema importantíssimo para as próximas provas, certo? Porque houve sensíveis alterações, não foram tantas assim, mas houveram algumas alterações, algumas alterações, haver com sentido de existir, usando o singular. Então, houve algumas alterações, tanto da Lei 12.875, como também da Lei 12.891, ambas de 2013. Tá? Então, foram leis que não chegaram a ser aplicadas nas eleições de 2014. O TSE decidiu que elas, em tese, alterariam o processo eleitoral e precisaria esperar aquele prazo de 1 ano, né, aplicando o princípio da anualidade, portanto. Então, como não foram leis utilizadas em 2014 e, consequentemente, praticamente não houve concurso em 2014 que caia direito eleitoral, essas leis não foram ainda bem cobradas. E sabemos que tanto a FCC como a CESP, elas vão sim colocar em suas provas o que tiver de maior novidade. E não tenha dúvida que as maiores novidades no direito eleitoral recente são as leis 12.865 e 12.891, que em parte alteraram a lei 9096 de 95, que é a nossa lei orgânica dos partidos políticos. Então, o nosso embasamento jurídico para estudar o tema partidos políticos está na nossa Constituição Federal, lá pelo artigo 17, como também na lei orgânica dos partidos políticos, lei 9096 de 95. Algumas coisas, é claro, você puxa aqui e acolá, da lei das eleições, mas em geral você encontra na Constituição e na lei orgânica dos partidos políticos o disciplinamento desse tema. Muita atenção, repito, pegue lá a lei no Planalto e grife tudo que tiver sido alterado pela lei 12.875 e a lei 12.891, porque com certeza vai estar na sua prova. As nossas aulas, é claro, já abordarão com muito cuidado e com muita atenção, a gente vai indicar quais são as alterações, quais foram as novidades introduzidas pela lei 12.891 e 12.875. Já repeti 3 vezes para ver se você decora, tá bom? Não esqueça de observar essas leis novas. Então vamos começar aqui falando primeiramente do conceito de partido político. Conceito de partido político. Bem, o partido político, primeiramente, gente, a gente tem que dizer que ele é uma associação de pessoas. E é praticamente uma associação civil. O disciplinamento do partido político, o seu funcionamento, até a forma do seu registro, ele é muito parecido com uma associação civil de pessoas, tá? Em tese, sem fins lucrativos, bem em tese, né, sem fins lucrativos, mas o que vai diferenciar o partido político de uma associação comum, qualquer, uma agremiação qualquer, é que o partido político ele está vinculado aos objetivos específicos de alçar pessoas normais, pessoas comuns, que tenham interesse em filiar-se àquela agremiação partidária a cargos políticos eletivos. Então, os partidos em geral, eles possuem essa natureza de agregação de pessoas, de associar essas pessoas entre si, mas com o objetivo de ter uma divulgação ideológica, eles não necessariamente precisam lançar essas pessoas a cargos eletivos. Eles podem ser partido para discutir os temas políticos eleitorais de interesse da comunidade, debater com essa comunidade esses temas, levar suas pautas à discussão nos órgãos públicos, perante a Câmara, perante a Assembleia, perante o Congresso, incitar as massas, enfim. Eu tenho uma série de atividades que podem ser desenvolvidas por partidos políticos, ainda que sequer eles venham a ter registro no TSE, porque a gente vai estudar aqui a criação de partido político e a gente vai ver, e isso cai demais em prova, que o partido político já existe desde o seu registro, tá? No cartório de pessoa jurídica. Então, por exemplo, a Rede Sustentabilidade da Marina Silva, que não é só da Marina Silva, mas enfim, de seus filiados, ela já existe, tá? Existe, é partido político. Não pôde participar do processo eleitoral em 2014 porque não foi registrado no TSE, que é um segundo passo. Você precisa primeiro registrar o estatuto no cartório de pessoa jurídica para depois registrar no TSE. E quando você registra no TSE é que você vai ter direito à participação no processo político eleitoral. E lá nas eleições, lá na lei das eleições é lá que diz, é por isso que eu disse logo no começo, que a gente de vez em quando pesca alguma coisa ou outra da própria lei das eleições e até do Código Eleitoral, lá na lei das eleições vai se dizer que para que esse partido registrado no TSE possa lançar candidatos, ele precisa registrar-se no TSE com pelo menos 1 ano de antecedência. Tá?
Então, partido político é basicamente isso. Eu trouxe aqui explanações do meu ponto de vista e trouxe também na sua lousa aí um conceito que eu acho muito bom, do Pietro Virga. Olha só, partido político, segundo ele, são associações de pessoas com ideologia, em tese, com ideologia ou interesses comuns, que, mediante uma organização estável, buscam exercer influência sobre a determinação da orientação política do país. Não é um conceito jurídico, tá? Ele pode ser um conceito sociológico de partido político. Não necessariamente eu vou dar um conceito jurídico, tá? Isso aqui é basicamente um conceito sociológico de partido político, mas que, é claro, nos serve também do ponto de vista jurídico. E já partindo para esse ponto de vista jurídico, é importante que a gente estude outra coisa muito bem cobrada em provas, tá? E que realmente acaba confundindo muitas pessoas. Como você deve saber, partido político, ele é essa associação civil com uma finalidade especial, né, com características especiais, a que a lei deu o nome de partido político, mas apesar desse partido político receber recursos públicos, está obrigado a prestar contas, porque partido político presta contas dos recursos recebidos, não só dos recursos públicos que recebe, gente, mas de todos os recursos vindouros, tá? Então, o partido político, ele recebe hoje financiamento público e financiamento privado. No financiamento privado, você tem o financiamento por pessoas físicas e por pessoas jurídicas. Infelizmente, você ainda tem o financiamento por pessoa jurídica, ainda está pendente de julgamento, pelo menos até esta aula, certo? Ainda está pendente de julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que visa a declaração da inconstitucionalidade do financiamento por pessoa jurídica, tá? Então, não faz sentido mesmo uma pessoa jurídica financiar uma campanha eleitoral ou financiar um partido político se essa pessoa jurídica não tem direito político. Pessoa jurídica não tem direito político, não vota, não pode ser votada, enfim. Então, por que tem a razão? Qual é a finalidade de uma pessoa jurídica fazer doação? Né? Então, esse é o argumento básico, né? Tem outras coisas, mas o argumento básico da OAB é esse. A ação já está, digamos assim, ganha no Supremo, porque a maioria dos ministros já votaram a favor da declaração de inconstitucionalidade da lei, quanto permite o financiamento por pessoa jurídica, estando pendente aí o voto de alguns ministros, e não procederam seus votos ainda, porque o ministro Gilmar Mendes teve vista do processo, inclusive pode continuar a campanha, devolve Gilmar, para que a gente possa ter sacramentado disso daí, de uma vez por todas. Tá? Claro que a reforma política está envolvendo aí discussões outras ainda a respeito da possibilidade do financiamento ser totalmente público, ou ser parte público e parte privada, mas sem empresas, enfim. É uma outra discussão em torno das propostas de reforma política. Mas o que confunde muita gente, confunde muita gente foi lasca, né? Mas enfim, o que confunde muita gente é o fato desse partido político receber recursos públicos e também receber recursos privados, está obrigado a prestar contas de ambos os recursos, presta contas perante a Justiça Eleitoral e ser considerado uma pessoa jurídica de direito privado. Ora, mas presta contas, é fiscalizado, recebe recurso público e ainda assim é pessoa jurídica de direito privado? Sim, sim, por uma questão meramente jurídica, tá, gente? E além disso, a própria lei, a própria Constituição Federal, a gente vai estudar isso aqui com cautela, dá o que eu chamo de liberdade gerencial ao partido. Então, o partido tem total liberdade para se organizar, para gerir a forma de sua estrutura, de sua gestão sobre os seus órgãos internos, de como é que ele vai se estruturar, de como é que será o seu estatuto, de como é que será seu programa. Então, ele tem liberdade ideológica, liberdade de organização, liberdade para se estruturar e organizar os seus órgãos e funcionamento interno. Então, se ele tem essa liberdade gerencial, concedida não só pela Constituição, mas também pela lei orgânica dos partidos políticos, só a partir daí você já poderia concluir que ele seria, sim, uma pessoa jurídica de direito privado. E, afinal, não é porque você recebe recurso público que você é pessoa jurídica de direito público, né? Existem diversas outras organizações que são pessoas jurídicas de direito privado, mas que têm recurso público no meio, tá? Então, muita gente acaba confundindo porque, mas o partido recebe recurso público e o partido lança pessoas que serão
os condutores da nossa nação, né? Então, o partido que lança essas pessoas, porque não é possível candidatura avulsa no Brasil, então sempre mediante um partido político é que as pessoas vão conseguir ascender a um cargo público eletivo. E aí muita gente acha que é pessoa jurídica de direito público, mas não é, tá? Alguns doutrinadores, bem no passado, chegaram a dizer isso, que é pessoa de direito público e tal, mas na Constituição Federal de 88, já a partir dela, para mim não havia mais nenhuma dúvida. Quando você vai para a Constituição Federal, eu já vou colocar logo o fundamento aqui, ó. Quando você vai para a Constituição Federal, lá no artigo 17, parágrafo 2º, você já observa com muita clareza que os partidos políticos serão criados de acordo com a lei civil. Ora, se a criação da pessoa jurídica se dá de acordo com a lei civil, se o partido vai ser registrado no cartório de pessoa jurídica, certo? Ora, se a criação é de acordo com o Código Civil, com a lei civil, e não a criação através de uma lei, como seria, por exemplo, uma autarquia. Ora, para eu criar uma autarquia, eu preciso criar através de uma lei. Para eu fazer até uma sociedade de economia mista, empresa pública, salvo engano, porque eu não sou da área de direito administrativo também, nem gosto muito, você precisa pelo menos uma autorização em lei. Aqui não. A Constituição disse, partido político será criado, tem liberdade para se criar, enfim, se tem liberdade no Brasil para criar partidos políticos. É claro que, feitas algumas exigências que são imprescindíveis para a nossa saúde da democracia, mas é livre no Brasil você criar partido político, tá? E dar essa liberdade, a Constituição também complementou para dizer que essa criação se dará na forma da lei civil, tá? Muito bem. Se você ainda tivesse dúvida na mera leitura da Constituição Federal, que para mim já é suficiente, a lei orgânica dos partidos políticos, logo no artigo 1º, no artigo 1º da LOP, carinhosamente chamada de LOP, Lei Orgânica dos Partidos Políticos, logo no artigo 1º diz, partido político, pessoa jurídica de direito privado, não tenha dúvida, tá? Porque tem muita questão, repito, perguntando, partido político, pessoa jurídica de direito público, tá errado. Pessoa jurídica de direito privado, certo? E, para sacramentar, veio o Código Civil no artigo 44 para listar, são pessoas jurídicas de direito privado, 2 pontos. Inciso 1, 2, 3, 4, inciso 5, partido político. Então, o partido político, meus amigos, seja para a Constituição Federal, seja para a lei orgânica dos partidos políticos, seja no próprio Código Civil, está classificado como pessoa jurídica de direito privado, tá? Ninguém, por favor, tenha qualquer dúvida a respeito dessa definição. Pessoa jurídica de direito privado. Como é que eu vou criar um partido político? Então, vamos falar primeiro das questões mais subjetivas, mais propedêuticas, para a gente ir para o passo a passo da criação do partido político. Então, primeiras coisas aqui que a gente precisa tratar. No Brasil, diz a Constituição, que nós temos liberdade para criar partido político, desde que, evidentemente, respeitados os princípios constitucionais, que a gente vai ver daqui a pouco falar aqui, e respeitados também os requisitos básicos para a criação. Existe uma série de requisitos para que você possa criar o partido político e que esse registro se dá em 2 passos. Para você concorrer a cargo público eletivo, lançar candidato, precisa ter o registro no TSE. Mas com o registro, repito, no cartório, eu já adiantei isso no começo da aula, você já é pessoa jurídica, você já é partido. Só não pode concorrer, mas já é partido. Eu estou reiterando isso com muita contundência porque tem muita questão perguntando isso em prova, tá, gente? Muita questão. Muita questão que diz, o partido político só é partido, só é pessoa jurídica com registro no TSE. Não, já é partido político com registro no cartório de pessoa jurídica. Daqui a pouco a gente vê os detalhes sobre isso, tá? Então, no Brasil nós temos liberdade para criar partido político, para fundir partidos políticos. No Brasil já se fundiu o partido político. O PRONA se juntou, esqueci o nome do outro, acho que foi o PL, salvo engano. O PRONA se juntou com o PL e formou o PR, por exemplo. Houve uma fusão de partidos políticos. A gente vai tratar depois de um detalhe sobre isso. Mas houve a fusão de 2 partidos. Fusão é como uma empresa, gente. Né? Direito empresário é a mesma coisa. Quando é que eu tenho a fusão? Vou até colocar na lousa para facilitar. Ora, eu tenho o partido A, que existe hoje. Depois eu tenho o partido B. Eita, letra feia da molesta. Mas desculpando aí, é partido A, partido B, certo? Como é que é a fusão? Eu somo os 2, tá?
Vou melhorar isso aqui, tá ruim demais. Mas desculpando aí, porque tá ruim demais. Limpar anotações, ó, aqui, beleza. Então, vamos lá. Vou colocar a caneta agora, né? Partido A existe hoje e ele vai se fundir com o partido B. A fusão é a soma dos dois. Então, desta união aqui, se gera um outro partido. Poderia ser partido AB, ou dá-se um novo nome. Sei lá, o PRONA junto com o PL formou o PR. Não tem nada a ver. Então, na hora que há uma fusão, é importante que você saiba, o registro desses dois é cancelado, tá bom? Então, esse deixa de existir, esse deixa de existir, e esse é o novo partido. Não necessariamente vai ser a junção do nome dos outros, não, tá? Pode ser qualquer nome. Inventa aí um nome novo para o partido, não tem problema, tá? Pode ser a junção? Pode. Pode ser um nome novo? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Então, há a fusão, quando eu tenho a união entre dois partidos, ambos se extinguem com a fusão para a criação de um novo partido, tá bom? E a incorporação, professor, também nós temos liberdade no Brasil para fazer incorporações de partidos. Então, imagina aqui novamente o partido A, por exemplo, o partido A, certo? O partido A, nesse caso aqui, ele vai incorporar o partido B. Então, não é certo fazer um sinal negativo, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, PB aqui, vou fazer uma setinha para cá. Porque senão, se eu botar um menos, você pode confundir, tá? Então, se eu colocar um mais, digamos assim, se for uma incorporação, gente, uma incorporação, vou fazer dessa forma, espero que tenha sido didático. Se for uma incorporação, o PA mais PB, imagine que o PB está sendo incorporado ao PA, certo? Na incorporação, o incorporado, ele deixa de existir. E o incorporador continua, tá? Então, veja, na soma do PA mais PB, se aqui é incorporação em vez de fusão, essa soma aqui vai dar, ó, PA, certo? PB deixou de existir. PB passou agora a integrar PA. Então, todos os filiados que eram de PB passaram a ser filiados do partido A, tá bom? O partido A continua e o partido B ele é extinto. Com o registro do ato de incorporação, no registro primeiro, isso aqui tudo, gente, ó, tanto a criação como a fusão, como a incorporação, tudo primeiro passa por um cartório de pessoa jurídica e depois do registro que é feito no cartório de pessoa jurídica, eu levo a registro no TSE, tá bom? Então, feita a criação, primeiro registro no cartório de pessoa jurídica, depois no TSE. Fusão e incorporação, a mesma coisa. Fusão, a soma de dois partidos que gera um novo partido. Incorporação, eu pego um partido incorporador que incorpora um segundo partido. O segundo partido incorporado, ele deixa de existir. Ele é extinto com a incorporação, tá? Então, seus filiados migram para o outro partido. E também é livre no Brasil você extinguir partidos políticos. Da mesma forma que eu posso criar um partido político, eu também posso dar fim a um partido político. Eu posso dar fim a um partido político mediante fusão, ele vai se extinguir. Mediante a incorporação, eu posso também ter um partido extinto, por mera vontade de seus filiados. Então, os filiados do partido político podem também deliberar: olha, realmente o nosso partido aqui é sem futuro, é um fuleiragem, não serve para nada, só para a gente ficar perdendo tempo aqui. Então eu vamos aqui deliberar a extinção do partido, é como se fosse uma extinção da empresa, tá? Então você delibera em um ato próprio e faz a extinção, opera por contrato, em ata, na verdade, você faz uma ata de uma convenção, enfim, para você deliberar a extinção do partido político, registra também o ato de extinção no cartório de pessoa jurídica e também leva esse ato de extinção ao Tribunal Superior Eleitoral para você encerrar as atividades, tá? Ninguém é obrigado a ter partido para o resto da vida, beleza? Beleza, e assim como você pode se filiar a um partido político, também quando você quiser, você pode se desfiliar. Professor, eu posso me desfiliar durante a eleição? Qual é o problema? Eu sou candidato, eu não tenho um compromisso de ficar até o fim? Não. Você pode, cansei desse tacar nisso aqui, não quero saber de que política é uma merda mesmo e tal, detesto isso, enfim, tenho nojo. Se desfilia, renuncia à sua candidatura, se desfilia e sai, pronto, não tem problema nenhum. Você tem a liberdade no exercício também dos seus direitos políticos, tá bom? Agora, para criar partido político, você também tem que respeitar uma série de princípios constitucionais. Além dos requisitozinhos objetivos
bem objetivo, você tem que atingir X coisas para você conseguir. No mínimo 101 fundadores, tem o apoiamento mínimo e tal. Tem algumas questões bem objetivas para você alcançar. São simples, bem objetivas de a gente atingir. Não estou dizendo que é fácil conseguir atingir no sentido do material da coisa, de você correr atrás dos elementos. Mas é fácil a gente identificar, tá, os elementos objetivos. Os subjetivos, eles são subjetivos, tá? Soberania, respeitar a soberania nacional, respeitar o regime democrático, pluralismo político, direitos fundamentais da pessoa humana. São questões, gente, que pode até ter uma aplicação prática, mas eles demandam sempre uma subjetividade. Vai sempre demandar a interpretação do órgão judicial, por exemplo, se está havendo violação ao direito fundamental da pessoa humana ou não. Será que no Brasil poderia ter um partido que defendesse, sei lá, pena de morte? Será que eu poderia? A nossa Constituição Federal condena a pena de morte, só em caso de guerra declarada, enfim, e também prevê como direito fundamental o direito à vida, certo? Só que a gente sabe que no Brasil a gente tem algumas alas que defendem pena de morte. E venhamos e convenhamos, eu acho um absurdo ter pena de morte, tá? Mas venhamos e convenhamos, não é nada absurdo do ponto de vista político eu defender a pena de morte. Eu não estou dizendo que sou favorável à pena de morte, mas debater a pena de morte não é algo absurdo. Então, se um partido político, por exemplo, colocasse em seu estatuto, no seu programa, que ele iria defender, como uma de suas bandeiras, a criminalização das pessoas que têm 15 anos, e a pena de morte, nos casos dos crimes hediondos, por exemplo, eu poderia dizer, o TSE, por exemplo, poderia rejeitar o registro desse partido por dizer que ele não está respeitando o direito fundamental da pessoa humana? Ora, eu poderia dizer que sim, seria uma interpretação razoável, como também seria razoável dizer que não, entendeu? Então, às vezes você tem uma margem de subjetividade para enquadrar essas questões de soberania, de regime democrático, de pluralismo, de direito fundamental, tá bom? Por exemplo, vou colocar aqui pluralismo político. O que é pluralismo político? A nossa sociedade, ela é plural, nós temos diversas classes sociais, no Brasil nós temos diversas etnias, diversas formas diferentes de culto, as pessoas são diferentes, você é diferente de mim, sua mãe às vezes é diferente de você, então as formas de pensar das pessoas são diferentes, nós temos diversas ideologias. E como nós temos no Brasil uma penca de ideologias, é claro também que nós podemos ter partidos com as mais diversas crenças, ideologias e propostas para o nosso Brasil. Então perceba, meus caros amigos e minhas queridas amigas, se você tem uma sociedade plural, você precisa de representatividade plural. Você precisa ter partidos que representem essa pluralidade da sociedade. E em razão dessa pluralidade social, você precisa apresentar-se a partidos políticos com respeito a essa diversidade partidária. Então você precisa ter o respeito à liberdade ideológica. Esse pluralismo político passa pela liberdade ideológica, certo? Do partido poder defender essas suas causas, essas suas bandeiras, como passa também pela necessidade de nós termos um pluripartidarismo. Então, a pluralidade ideológica está também próxima da ideia de pluripartidarismo. Então, percebam, meus caros amigos e minhas queridas amigas, se eu faço, por exemplo, a fusão de diversos partidos para criar um único partido no Brasil, isso seria possível do ponto de vista constitucional? Acredito que não. Por quê? Se eu tenho um único partido, ora, onde é que eu vou ter aí o pluralismo político? Tá? O respeito ao pluripartidarismo. Se eu tenho, sei lá, até 2 partidos, eu tenho um bipartidarismo, eu não sei se no Brasil seria mais possível. A gente já teve no Brasil bipartidarismo. Se você for estudar a história, você já viu isso, a Arena, junto com o MDB, por exemplo, você tinha um bipartidarismo no Brasil. Mas será que nos dias atuais, com a nossa sociedade plural, haveria representatividade suficiente só com 2 partidos? Acho que não. E há aí propostas de reforma política e iniciativas legislativas que visam cada vez mais tentar minar a criação de partido político. É errado, gente. Mas professor, nos Estados Unidos só tem 2 partidos e lá não dá certo. Meu amigo, nos Estados Unidos tem mais de 100 partidos. Os Estados Unidos tem mais de 100 partidos. É claro que tem 2 que se destacam.
Assim como no Brasil, ora, a mídia internacional acha que tem no Brasil quantos partidos? 2, PSDB e PT. Bom, só quem aparece na mídia internacional são os dois na disputa da presidência. Então, para o mundo, só tem 2 partidos no Brasil também. Assim como você acredita que só tem 2 partidos nos Estados Unidos. Mas não é porque eles têm uma representatividade maior, eles conseguem ganhar mais delegados e tal. O sistema dos Estados Unidos é complicado, eu não gosto muito essa democracia americana, o exemplo de democracia americana realmente é uma democracia, mas o sistema deles é um sistema um pouquinho diferente do Brasil, tá? Então, aqui é até mais fácil você ter um pluralismo político mais acentuado, um pluripartidarismo. Lá tem um pluripartidarismo, mas não é uma coisa muito simples, entendeu? Esses partidos, o democrata e o republicano, eles realmente têm uma avassaladora participação no domínio das eleições, notadamente das presidenciais, tá? Então, enfim, eu tenho que resguardar. Então, agora se eu faço uma proposta legislativa que vá impedir a criação com muita contundência de partido político, isso aí é inconstitucional, não posso admitir. Se vai haver uma fusão de vários e vários partidos políticos que diminua esse pluralismo político, também não posso admitir. Mas tudo isso é muito subjetivo. Poderia ser que o TSE entendesse que se o Brasil tivesse 5 partidos, estava bom demais. Entendeu? Como de repente você aí pode entender que não, 5 partidos é muito pouco. Eu não posso admitir uma fusão de, sei lá, o Brasil tem 30 e pouquinhos, né, 31, salvo engano, partidos. Eu acho razoável que se faça a fusão de 10, e depois a fusão de mais 10 e fique mais uns 2 ou 3, enfim. Pode ser que você entenda, pode ser que não. Então, gera uma margem de subjetividade, tá? Respeitar o regime democrático significa dizer respeitar essa representatividade, respeitar o nosso voto direto, o nosso sufrágio universal, respeitar essas tendências brasileiras a essa liberdade ideológica, liberdade de crença. Então, tudo isso é democrático. Qualquer medida que vise impedir a participação do povo na tomada de decisão, isso é antidemocrático. Eu não posso ter partidos políticos com esse tipo de ideologia, tá? Além da soberania nacional, e não é à toa, por exemplo, que se veda expressamente que partidos políticos tenham qualquer tipo de vinculação a organismos, a entidades estrangeiras, tá? Então, eu não posso ter subordinação a entidades estrangeiras. A gente vai ver daqui a pouco, na aula vindoura, que eu não posso ter organização, estruturação militar ou paramilitar, nem adotar treinamento militar, nem muito menos utilizar uniforme, exatamente porque essas questões você tem que lembrar sempre que a Constituição é pós-ditadura, né? A lei dos partidos políticos também respeita muito e amplia aquilo que está na Constituição Federal. Então, para eu respeitar essa unidade nacional, nosso sistema republicano atual, a forma presidencialista, enfim, você, para dar consistência a essa soberania nacional, entendida essa soberania nacional também como o próprio, certo, direito de representação, entendido como o exercício do poder, essa soberania, o exercício do poder pelo povo, como está lá no nosso artigo 1º, no artigo 2º também da Constituição. Ixi, rapaz, ficou feio demais essa minha letra, mas não tem nada não. Então, para o exercício dessa soberania nacional é imprescindível que haja o poder nas mãos do povo, tá? Ainda que por representantes eleitos, e é por isso que a própria Constituição vai definir. E a lei dos partidos políticos vai colocar isso ainda mais claro, de que eu não posso ter uma organização de partido político de forma militar, com uniforme. Não é claro, não é camisa do partido, não, é uniforme tipo militar, instrução militar. O militar sequer no Brasil ele pode ter, em tese, filiação partidária. Quando ele vai concorrer a um cargo público eletivo, aí sim, ele se afasta se tiver menos de 10 anos, ou é agregado pela autoridade superior se ele tem mais de 10 anos de serviço militar, para poder concorrer a um cargo público eletivo. Aí, nesse momento, ele se filia a partido político, tá? Mas até então, ele não pode exercitar os direitos de cidadania passiva, né? De ser candidato. Pode até votar, né? A não ser que esteja conscrito, como falamos nas nossas aulas iniciais do curso. Mas direito político passivo de concorrer à eleição sem fazer o afastamento, ele não pode. Ele precisa se afastar do cargo ou ser agregado para só então ter a sua filiação partidária. Tamanho foi o receio do legislador constituinte do retorno da ditadura. E esse mesmo princípio, esse mesmo sentimento também está presente na nossa lei orgânica dos partidos políticos. Beleza, meus amigos? Na nossa próxima aula a gente vai dar sequência a
a essa dinâmica a respeito da criação dos partidos políticos, dessas regras básicas que devem ser respeitadas, desse funcionamento também do partido político, para que a gente possa concluir na parte mais objetiva, de como é o passo a passo. Eu até separei em 2 passos. O passo 1, os requisitos que eu preciso atingir para registrar no cartório de pessoa jurídica, e quais são os requisitos que eu tenho que atender para registrar no cartório, quer dizer, registrar no Tribunal Superior Eleitoral. E a gente, é claro, aproveita para falar das situações mais recentes de registro de partido político que sofreram algum tipo de polêmica, que foi o registro do PSD, teve algumas polêmicas, e a tentativa de registro no TSE, que não foi exitosa, da Rede Sustentabilidade, que é aí sua militante mais ativa é a Marina Silva. A Marina Silva não estava mais na rede, né? Saiu, foi para o PSB, se filiou ao PSB para poder concorrer, mas certamente já deve ter se desfiliado do PSB e deve ter voltado lá a sua filiação para a Rede Sustentabilidade. Eu acho que até que já havia algum tipo de divulgação a respeito disso, não tenho certeza, mas acho que ela já voltou. Eu acho que eu vi em rede social ela já falando alguma coisa da Rede Sustentabilidade, então certamente se ela está falando da Rede Sustentabilidade é porque ela deve ter se desfiliado do PSB. Não que ela precisasse se desfiliar do PSB para falar da Rede Sustentabilidade, mas seria no mínimo antiético que ela assim o fizesse, e estaria sujeita à expulsão do partido, a um constrangimento maior, então não faz sentido, tá bom? Então vamos terminar por aqui. Na próxima aula a gente dá sequência a essa dinâmica sobre essa temática inicial de criação de partido político. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.